Peço, peço ao secretário que faça a verificação do quórum. Há quórum, presidente. Declaro aberta a 49ª sessão ordinária da 4ª reunião da 17ª legislatura. Peço ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Capítulo 55, versículo 1. Refúgio de Deus. Ao mestre de canto, conforme a melodia de Não destruas, de Davi, quando fugiu de Saul para a caverna. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 0584. Gabinete do Prefeito, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de informação número 166. Ofício recebido do Gabinete do Prefeito, número 0585, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de informação número 155. Encaminhamos em anexo memorando 264. Ofício recebido do Gabinete do Prefeito, 0586, ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao pedido de providência número 3077 e 3078, encaminhamos em anexo o ofício número 578, da EPTV. Ofício recebido, número 628, número 0587, protocolo, ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao pedido de providência número 3152, 3153, 3154, encaminhamos em anexo ao ofício número 580, EPTV. Ofício recebido, número 0588, ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao pedido de providência 2936, 3067, encaminhamos em anexo ao ofício número 579, EPTV. Que legal. Ofício recebido, número 0583, ao senhor Heraldo Roja, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Viamão. Viamão, 16 de setembro de 2020. Ubirajara Índio de Camargo, arquiteto, urbanista, casado, carteira de identidade número tal, não informa o número, né? CPF, residente na rua Xambá, número 29, Vila Itapuã, neste município de Viamão. Vem requerer, na condição de suplente de vereador do Partido Verde, com direito a assumir a vaga, que seja designado a assumir a vaga do vereador Sérgio Ângelo, PV, no momento em afastamento da Câmara Municipal de Vereadores, em virtude que os suplentes de vereadores do Partido Verde, que antecedem em ordem de votação, os quais não estão mais filiados ao Partido Verde, na condição dessa forma, perderam seus direitos para tal. Tendo por justificativa que o mandato eletivo pertence ao partido político, dessa forma não é possível que um suplente que tenha desfiliado do partido a qual concorreu à eleição assuma eventual vaga aberta do partido. Caso contrário, estaria fraudando a vontade popular, pois o partido tem o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema proporcional. Nesse sentido, a migração dos 7 suplentes para outros partidos políticos implicaria, em última análise, na perda de sua expectativa de direito de nomeação como vereador. Requer, assim, a concessão de nomeação da vaga do então vereador afastado, sob pena de haver nulidade de outro ato, na casa ocorra a nomeação de suplente, não mais filiado ao Partido Verde, o qual detém a cadeira de vereador por direito. Assina Ubirajara Índio de Camargo, Ubira Camargo. Destaque? Destaque, vereador Canelinha, presidente.
Aqui se encontra a documentação, certidão. Seria esses os documentos, presidente, que deram entrada nessa casa. Peço ao secretário que faça a leitura das proposições que estão dando entrada. Muito bem. A mesa pede 10 minutos de suspensão porque tem um problema técnico na mesa. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum. Há quórum, senhor presidente. Declaro aberta a 49ª sessão ordinária da 4ª reunião da 17ª legislatura. A sessão ficou suspensa por problemas técnicos no sistema de transmissão. Comunico aos novos vereadores que agora está já ao vivo aqui na página da Câmara. Peço que o secretário leia um trecho da Bíblia. São Marcos 17. Porque é de saber que o mesmo Herodes, como tinha casado, sendo essa mulher seu irmão Filipe. Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência que deve entrar nessa casa. Ofício 627. Em resposta ao pedido de providência 2936 e 3067. Gabinete do Prefeito. Ofício 628. Em resposta ao pedido de providência 3152, 3153, 3154, Gabinete do Prefeito. Ofício 629. Em resposta ao pedido de providência 3077 e 3078, Gabinete do Prefeito. Ofício 626 de 2020, em resposta ao pedido de informação 155, Gabinete do Prefeito. Ofício 625 de 2020. Pedido em resposta ao pedido de informação 166 de 2020, Gabinete do Prefeito. Lê na íntegra. Ofício recebido número 583 de 2020. Ilmo, senhor vereador, presidente da Câmara Municipal, Heraldo Rogia. Ilustríssimo presidente, Ubirajara Índio de Camargo, arquiteto urbanista, casado, residente na rua Xambá, número 29, Vila Itapuã, neste município de Viamão, vem requerer, na condição de suplente de vereador do Partido Verde, com direito a assumir a vaga a que seja designado a assumir na vaga do vereador Sérgio Ângelo, no momento afastado da Câmara Municipal de Vereadores, em virtude de que os suplentes de vereadores do Partido Verde, que antecedem em ordem da votação, os quais não estão mais filiados ao Partido Verde, na condição que dessa forma perderam seus direitos para tal. Só isso? Peço ao secretário que faça a leitura das proposições que derem entrada nessa casa. Desculpa, Guto. Desculpa, vereador Guto. Projeto de Lei 047/2020, do Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei 047/2020, Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei 192 de 2019, veto. Projeto de Lei 067/2020.
Projeto de Lei 054/2020, veto. Projeto de Lei 064/2020, veto. Projeto de Lei 048/2020, veto. Projeto de Lei 074, veto. Projeto de Lei 071/2020, veto. E projeto de Lei 089 de 2020. Esse é um projeto que deu entrada nesta casa na data de hoje, senhor presidente. Muito bem, secretário Fabrício. Hoje, no grande expediente, temos os oradores por 10 minutos. Guto Lopes, do PDT. Vereador Canelinha, PSDB. Diego Santos, PSD. Vereador Guto Lopes, vai usar o seu tempo? Tá. Quem é que vai primeiro? Vamos pular, então. Vereador Francinei Bonato vai usar os 10 minutos no lugar do vereador Canela, PSDB. Minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos assistem. Sou obrigado a participar dessa tribuna na sessão de hoje com uma grande lástima. E eu acredito que seja esse sentimento de boa parte de nós vereadores e também da sociedade viamonense. Ao mesmo tempo que dá uma felicidade de ver, de certa forma, a justiça sendo feita e a lei sendo cumprida. Não podemos nos furtar, vereadores, de falarmos sobre a situação que vem acontecendo na nossa cidade, que teve mais um capítulo doloroso nessa semana. Tivemos um colega vereador preso por cometer ilicitudes junto à prefeitura. Tivemos a renovação do afastamento de diversos, ou melhor, a renovação do prazo de que diversos ex-servidores e políticos locais se mantenham distantes, tanto do Executivo Municipal, da nossa Prefeitura, quanto aqui da Câmara de Vereadores, por ilicitudes cometidas. E o que é pior, senhores vereadores, e o que é pior, não é só por aqueles, como se fossem poucos, mas só por aqueles crimes cometidos quando o então prefeito André Pacheco ainda estava lá no seu posto. São por crimes cometidos depois deles terem sido afastados já. São por crimes cometidos durante uma pandemia, senhores vereadores. São por crimes cometidos durante a pior crise sanitária da história recente da humanidade. Enquanto muitos viamonenses morriam e continuam morrendo sem atendimento, enquanto o comércio está fechado, porque os governos não conseguiram dar o atendimento necessário, tínhamos aqui na nossa cidade um grupo político roubando, se locupletando do poder público e fazendo tudo isso que, mais uma vez, a justiça vem aqui jogar na nossa cara enquanto vereadores. Repito aos senhores, não foi uma nem duas vezes que estivemos nessa tribuna, que estivemos aqui denunciando tudo aquilo que estava acontecendo na prefeitura. Tudo aquilo. E nós, vereadores, de certa forma, precisamos nos sentir envergonhados. Pois esse serviço que a justiça está fazendo, nós tivemos a responsabilidade, tínhamos a responsabilidade de fazer, tivemos as denúncias em mãos e acabamos não fazendo. Eu acho muito chato, muito ruim, quando a gente fala que avisou as coisas que iam acontecer. Quando a gente já denunciou aquilo que ia se tornar realidade no futuro. Mas foi o que aconteceu. Poucos vereadores junto comigo aqui nessa casa fizeram as denúncias, correram atrás e ficaram falando. E mais uma vez, aquilo que nós denunciávamos, a justiça comprova. Então, senhores,
É mais um capítulo triste na história política viamonense, mas é mais uma felicidade para a sociedade viamonense que se vê livre, por pelo menos um período, de uma página, de uma lista negra da política viamonense. E eu espero que essas eleições sirvam para diferenciar aqueles que tiveram a coragem de denunciar o que estava acontecendo, de sair de um governo e de fazer as denúncias nos órgãos competentes que levaram a tudo isso que está acontecendo, diferenciar daqueles que, por acreditarem que é mais fácil ficar calado ou se renderem ao sistema, ficaram quietos e hoje passam a vergonha de fazer parte de grupos políticos que estão aí com seus representantes sendo afastados. Esperamos que a justiça continue sendo feita, que aqueles que se usurparam do poder público, principalmente em época de pandemia, paguem pelos seus erros, paguem pelos seus crimes. E que, a partir dessa eleição, principalmente, tenhamos renovado a nossa capacidade de reconstruir essa cidade, de termos gestores sérios na Prefeitura e aqui na Câmara de Vereadores. E vamos lá, continuar trabalhando, denunciando e fazendo o nosso papel enquanto vereadores até o dia 31 de dezembro. Porque é essa a nossa obrigação e tomara que quando se aparecerem novos indícios, como os que nós já trouxemos aqui, essa Câmara tome uma posição diferente do que a que tomou no passado e faça cumprir a lei e faça cumprir a ordem no nosso município. Muito obrigado e até mais. Muito bem. Eu queria chamar até a mesa o vereador Maninho, vereador Armando, para dar um parecer aqui de 2 projetos, e Francinei Bonato também. Agora, vereador Diego Santos, 10 minutos. Vereador Diego. Vereador André Gutierrez vai usar o espaço Diego Santos. Vai passar, vereador? Tá. Vereador Guto Lopes. Vai passar? Tá. Entramos agora, então, na ordem do dia. Algum vereador inscrito? Sim, eles já estão se reunindo aqui ao lado aqui. Não pode votar, vereador, a pauta está trancada. A comissão está reunida aqui para poder liberar a pauta dos vetos. Senhor presidente, eu peço então 10 minutos de suspensão pela bancada do PDT, a fim de que a Comissão de Constituição, Redação e Justiça possa ter tempo e toda a paciência possível para dar os pareceres para que a gente possa deliberar desses projetos que estão trancando a pauta hoje. Obrigado. A sessão está suspensa pela bancada do PT 10 minutos para que os vereadores que fazem parte da CCJ possam fazer apreciação dos projetos. Retomando a presente sessão, as inscrições estão abertas. Vereador André Gutierrez, inscrito por 5 minutos. Pela bancada do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. O prefeito municipal, senhor presidente, realizando o meu pedido, decretou
através do decreto municipal número 75 de 2020, o não retorno às aulas presenciais no âmbito do município de Viamão. A dizer, senhores vereadores, no decreto, lá no artigo 1º, fala que as atividades presenciais em todas as escolas, faculdades e demais instituições de ensino, públicas ou privadas, de todos os níveis e os graus, bem como em estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças e adolescentes situadas no nosso município. Nós não poderíamos aceitar que no município de Viamão as aulas retornassem. Estamos vivendo uma pandemia que é muito grave e não há necessidade do retorno das mesmas, colocando em risco a vida de crianças, de adolescentes, de adultos que estudam também, da comunidade escolar que trabalha e dos familiares que convivem com as mesmas. Não há necessidade. E graças ao nosso trabalho e depois de muita discussão, muito empenho e luta, o prefeito municipal fez o decreto 75 de 2020, proibindo o retorno às aulas presenciais. Senhores vereadores, Viamão não tem condições de fazer o atendimento para os seus munícipes na área da saúde. E nós estamos enfrentando uma pandemia que assola a nossa população, que está levando a óbito centenas e centenas de viamonenses, mais de 1000 casos registrados. Nós não teríamos condições nenhuma de reabrir as nossas escolas, sejam elas municipais, estaduais, neste caso públicas ou privadas, porque nós não temos condições, senhores vereadores, de atender a nossa população. Aliás, a saúde pública em Viamão é um verdadeiro caos. Há muitos anos, há muitas décadas, mas nos últimos 3 anos e 9 meses, estamos vivendo, vereadores, o pior momento da história da nossa cidade. São mais de 10.000 pessoas esperando na fila uma consulta, um exame ou uma cirurgia. Há pouco tempo atrás nós tínhamos unidades básicas de saúde com as portas fechadas por falta de higienização e por falta de atendimento médico, porque estavam atrasados os salários dos profissionais da área. A saúde está muito deficiente. Nós temos apenas 25 leitos de UTI no município para atender a nossa população. E como nós iríamos aceitar e admitir que as aulas voltassem, causando grandes aglomerações e levando a risco a vida do cidadão viamonense, se a nossa prefeitura não dá conta, se o nosso poder público municipal, a atual administração, não consegue dar conta da nossa saúde pública? Não é à toa, vereadores, que nós tivemos um prefeito afastado por corrupção e vários secretários municipais. E está aí o reflexo de uma péssima gestão, de uma péssima administração, que contraiu mais de 160 milhões de reais de dívidas e não entregou serviços públicos para a nossa população nesses quase 4 anos de administração de governo. E nós estamos desde o início, desde 2017, cobrando da Prefeitura Municipal que faça alguma coisa pelos nossos bairros, que estão abandonados, com falta de infraestrutura, com as ruas esburacadas, sem planejamento urbano, sem serviços, e ainda mais em se tratando de saúde pública. Então, senhor presidente, para encaminhar o final, eu fico muito satisfeito em saber que o nosso trabalho valeu a pena e que nós não teremos o retorno das aulas presenciais no ano de 2020. E eu digo mais, as aulas presenciais
devem retornar quando nós tivermos a vacina para preservar a vida das pessoas. Era isso, presidente. Muito bem, vereador André Gutierrez. Por 5 minutos, pela bancada do MDB, vereador Fabrício. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ilustríssimos vereadores. Uma ótima tarde a todos. Venho a essa tribuna convidar os senhores a apreciar comigo e ouvir também um projeto de lei a qual protocolei aqui nesta casa, projeto de lei número 089, que ele é muito importante, vereadores. É um projeto de lei, meu nobre colega vereador Canela, que se remete à lei ordinária número 1761 de 1983, que proíbe a extinção da função de cobrador de ônibus no município de Viamão. Eu fui cobrador de ônibus. Bem lembrado pelo vereador, meu colega da época dele. E eu protocolei este projeto 089 em defesa dos meus ex-colegas de roleta, cobradores de ônibus. Essa classe não pode ser extinta. Não tenho nada contra a empresa Viamão, não defendo a empresa Viamão, também não ataco, mas os funcionários eu defendo. Está aqui o meu projeto que está tramitando nesta casa, projeto o qual a justificativa é bem fácil. É bem simples. Imaginem um motorista profissional dirigindo um veículo com 14 metros, com 100 passageiros, sem o cobrador para auxiliar. E a atenção no trânsito e o número de acidentes. É muito fácil de defender isso. E, por outro lado, uma justificativa econômica. Já temos mais de 40 cobradores demitidos anterior à pandemia. Admitido aqui nesta casa pelos diretores da empresa Viamão, que em 2019, diz eles, demitiram mais que em 2020. Feliz, ele ainda falou, né? Legal demitir, né? Isso é repudiante. Então, eu, como fui cobrador, fui motorista de ônibus, tenho sim que solicitar a ajuda dos senhores, solicitar a ajuda de vocês para defender essa classe, que temos muitos amigos, muitos cobradores de ônibus, muitas famílias necessitam deste trabalho. Senhor vereador? Excelentíssimo vereador Fabrício, primeiro eu quero lhe cumprimentar pela iniciativa, pelo projeto. Já quero adiantar a posição desse vereador e da posição da bancada de oposição, que votará favorável ao seu projeto, por entender da necessidade. Pois a gente sabe da discussão da empresa, junto com a prefeitura, com o poder público, de reduzir os trabalhadores. Isso é um crime com esses trabalhadores da empresa Viamão, né, que explora o serviço de transporte da nossa cidade. Eu já quero adiantar que o nosso voto será favorável ao teu projeto. Inclusive, eu, se me permite, a nossa bancada de oposição quer subscrever essa excelente iniciativa. Sinta-se convocado, conta com esse colega. A população, os trabalhadores da empresa Viamão, os nossos cobradores, não podem sofrer essa perseguição. Obrigado, senhor vereador. Vereador Fabrício, nós conversamos quando o senhor trouxe o projeto ali, eu lhe apoiei de imediato. No ano passado, eu, o vereador Adão, o vereador Rodrigo Pox e o vereador Armando apresentamos uma matéria semelhante aqui na casa, está o vereador Armando lá fazendo sinal positivo. Infelizmente, a maioria dos vereadores não entendeu que seria uma matéria relevante, porque naquele momento a gente já sabia
das demissões que começariam na empresa Viamão, e nós apresentamos então um projeto aqui semelhante, né, que proibiria que qualquer transporte coletivo tivesse menos de 2 tripulantes, né? Porque entendemos, assim como o senhor, a questão da segurança, enfim, do conforto e também da garantia do emprego dos cobradores. Portanto, além de louvável, é necessária a sua lei, e eu quero dizer aqui que, além do meu voto ser favorável, defenderei, junto aos demais colegas vereadores, que seja aprovada a sua matéria e sancionada pelo prefeito. Parabéns. Obrigado, vereador Guto e demais vereadores, e convido a todos também que queiram participar desse projeto, porque o projeto não é do Fabrício, o projeto é para beneficiar o cobrador de ônibus, beneficiar o trabalhador e beneficiar também e evitar acidentes. Então, senhor presidente, eu peço um rito de urgência sobre esse projeto. Falarei com o nobre vereador Evandro também da CCRJ para podermos ajudar. Número do projeto 089 de 2020, que deu entrada nessa casa hoje, nobre vereador. Então, é um projeto, meu grande amigo e vereador também dessa casa por um tempo, Vitor Braga, nós temos que pensar no trabalhador. Não podemos deixar essa profissão que não é de hoje. E cobrador de ônibus, sim, é profissão. Eu falo porque eu fui cobrador de ônibus. Do tempo, vereadores, que não havia quase a roleta, tinha que cobrar em pé no centro de Porto Alegre. Isso que eu sou um cara novo. E tinha que cobrar em pé. Então imaginem agora, tirando toda essa classe, como fica o motorista. Como fica a situação deste povo demitido. A empresa pode lucrar com essas demissões e o povo vai cada vez mais ficar oprimido. O que faremos? Temos em torno de 400 a 500 cobradores na empresa. O que faremos com esses cobradores, vereadores? Então, convido os senhores a me ajudarem, mas não é o Fabrício que os senhores estarão ajudando. Está aqui, ó, projeto de lei que proíbe a extinção da função de cobrador de ônibus no município de Viamão. Artigo 1º. Fica proibido a extinção da função de cobrador de ônibus no município. Tem os outros capítulos, no qual eu vou passar para os senhores gabinete por gabinete pedindo ajuda de todos. Porque é um benefício para o trabalhador, é um benefício para a população. Quem é que opera a porta quando precisa uma cadeira de rodas? O motorista tem que sair lá da frente? Tem que ir lá manusear? O ônibus não pode ficar desligado, os senhores sabiam disso aí? O ônibus tem que ficar em funcionamento para a porta funcionar. Só com freio estacionário ativado, e o motorista tem que se deslocar externamente, deixando o veículo ligado lá. Isso é um perigo, sem ninguém para cuidar. Então, agradeço a atenção de todos e convido e convoco a todos, já pedi ao nobre vereador Evandro, um grande amigo, que me ajude na urgência deste projeto para beneficiar essa classe no qual eu fui cobrador de ônibus e sempre vou representar o trabalhador, não a empresa. Obrigado, senhores vereadores. Muito bem, vereador Fabrício. A pedido aqui do meu nobre colega, vereador Evandro, presidente da CCRJ, fica convocado para amanhã os vereadores Evandro Rodrigues, Xandão Gomes, Maninho Fauri, Francinei Bonato e vereador Armando, às 15 horas, para poder dar parecer nos projetos aqui, 18, 24, 29, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 86, 210, 211, 212, 09. Fique então... Presidente, eu quero propor ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, quero ver se os demais membros concordam, para que seja na terça-feira, às 15 horas, uma vez que amanhã eu tenho compromisso, pelo menos, e aí eu gostaria de estar presente nessa, e de um dia para o outro...
Não, mas é porque... E outra coisa, e nós tínhamos marcado para ontem, e eu estava aqui ontem, inclusive falei com a vossa senhoria, e a vossa senhoria cancelou a reunião. Então, devido à agenda, eu reconsiderasse. Mas aí, se a vossa senhoria acha que é emergente, não tem problema, a gente está... Muito bem. Foi feita a colocação do vereador Armando, então. Por 5 minutos, pela bancada do PDT, vereador Guto Lopes. Não, tu é o próximo. O senhor é o próximo, vereador. Antiguidade é posto, Canela. Ô, Canela. Senhores vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem nessa tarde. Senhor presidente, parece que na cidade, ou pelo menos aqui, se esqueceu, obrigado, Natália, que há uma grave crise acontecendo. E essa crise, ela não é uma crise política somente. A crise política, os nobres vereadores estão tentando resolver ali, ó, para ver se se juntam, se separam, o que fazem nas eleições. Mas acontece nessa cidade, e não é de hoje, vereador Evandro, há 8 anos, pelo menos, uma crise catastrófica na saúde pública do município de Viamão. Todos nós sabemos que há uma crise, uma catástrofe, um absurdo, que é a saúde pública do nosso município. Eu não sei quem foi o gênio que inventou o tal do 0800, que só serviu para contratar uma empresa terceirizada, sei lá de onde, vereador Evandro, com sede não sei aonde, contratada não sei por quem, com valores milionários, para deixar as pessoas numa fila invisível, sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de retorno. Está aqui o vereador Fabrício, que é da área da saúde e tem militado e defendido aqui os projetos em defesa da saúde e sabe do que eu estou falando. 0800 não existe, é coisa do passado, é coisa do século retrasado. A cidade precisa, vereador Canela, de atendimento humanizado, próximo, descentralizado. Essa cidade é uma cidade muito grande. É uma cidade de 1.494 quilômetros quadrados, quase 4 vezes maior que a capital. E os postos de saúde funcionam das 9 às 5 da tarde. Quem é que chega em Viamão às 5 da tarde, vereador Canela? Ninguém. Todo mundo trabalha fora, que não tem emprego, Fabrício. E aí, o morador de Viamão, o viamonense, não tem direito à saúde aqui no seu município. Ele chega cansado do trabalho e não consegue marcar uma consulta, não consegue ir num posto de saúde, vai lá para a UPA ou para o Hospital de Viamão. Pois bem, presidente, a cidade precisa de um novo modelo de saúde, precisa de atendimento do mais básico, do mais humano, precisa que os postos tenham médicos, vereador Adão Preto, mas que o médico atenda a população. Hoje em dia uma pessoa vai num posto de saúde e o médico não tem nem cadeira ali na frente do seu consultório para a pessoa não se demorar muito. Ele já olha para a pessoa e diz assim, é virose, e dá o laudo. Né? Então, está na hora da população começar a pensar isso. Enquanto a maioria dos políticos perdem tempo com conchavos políticos, o povo está afundado na maior crise da história, na crise política, na crise do coronavírus, mas principalmente na crise da saúde. Até agora não subiu para essa Câmara Legislativa a prestação de contas dos 40 milhões de reais recebidos pela Prefeitura de Viamão para o combate ao coronavírus, vereador Evandro.
Eu e o Adão Preto pedimos então uma intervenção do Tribunal de Contas para saber cadê o dinheiro. O dinheiro é do povo. Ele tem que retornar para o povo, ele tinha que retornar para contratar médicos, para abrir postos de saúde até às 10 da noite, para ter um novo sistema de marcação de consultas, que não é esse aí que está falido. Está falido junto com o sistema de saúde. E não falo aqui dos profissionais, porque esses estão dando a sua vida na linha de frente do combate ao coronavírus, sem receber, muitos deles, pela insalubridade a qual eles têm direito, vereador Fabrício. Sem receber a sua reposição, os servidores, dos 5%, que até agora não saiu. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, há de se ter responsabilidade. Há de se ter responsabilidade. Nós que estamos na rua, as pessoas rejeitam a política, porque a política caiu na vala comum da sacanagem, da sujeira e da roubalheira. Viamão saiu das páginas do Jornal do Desenvolvimento. Vereador Heraldo, o senhor puder chamar a atenção, porque não tem como... Saiu das páginas do jornal, eu sei que o vereador André ali está imbuído ali nas articulações, mas se puder... Obrigado, querido. Saiu das páginas dos jornais, André Gutierrez, do desenvolvimento, do celeiro do Estado, da industrialização, para as páginas da polícia. Viamão foi para as páginas de polícia. A política de Viamão está nas páginas policiais. E nós temos a obrigação de resgatar a imagem dessa cidade, da minha cidade, da cidade dos meus filhos, da cidade de todos os senhores. Eu quero continuar morando em Viamão, eu tenho orgulho de ser viamonense. Mas as pessoas, os nossos vizinhos, Canela, têm vergonha de dizer que são de Viamão, porque a política está jogada na sujeira, concluindo, vereador, na vala da sacanagem. E eu não tenho nada a ver com isso. E estou lutando para virar esse jogo. Viamão precisa virar essa página da história imediatamente. Imediatamente. E nós identificarmos quem jogou Viamão para essa situação e combater isso. É para isso que eu tenho me esforçado, junto com Adão Preto, caminhando e oferecendo à população um novo movimento, uma nova ideia, para que juntos a gente possa pensar essa cidade para o futuro. É isso que nós todos deveríamos estar discutindo nessa tarde, e votar e cobrar da prefeitura, do prefeito municipal, aonde estão os recursos da saúde pública, porque a população continua morrendo sem atendimento. Obrigado, presidente. eu gostaria de solicitar aos senhores vereadores para manter o distanciamento aqui nessa casa, que é uma questão de ordem, de respeito ao próximo. Acho que cada um pode tomar os seus assentos, André Gutierrez, para a gente manter o distanciamento. Ao contrário, vai ter que retornar remota. Vocês têm que colaborar, dar exemplo para a sociedade ali. Por 10 minutos por liderança pela bancada do PP, vereador Canelinha. É 5 minutos, é 5 minutos. 5 minutos. Caro presidente, demais membros que compõem a mesa, nobres pares desta casa, poderia eu, neste momento, pegar o gancho de vários vereadores que me antecederam nessa tribuna, como, por exemplo, a fala do vereador Fabrício, quando se referiu à empresa de ônibus Viamão. Eu quero lhe dizer, vereador, que eu me criei ao lado da empresa de ônibus Viamão. Aquela casa antiga ali, de 1888, ali eu nasci. E para que o meu pai pudesse viver uns dias a mais, nós tivemos que vender para a empresa. E convivemos ali com um homem que Viamão deve muito a ele, e que tinha o maior respeito pelos seus servidores, que era o seu amador. Tenho absoluta certeza que se esse homem estivesse hoje nos nossos meios, administrando o transporte coletivo do nosso município, isto não aconteceria.
porque ele tinha um carinho muito grande pelos seus colaboradores. Posso também pegar o gancho do vereador Guto quando fala na saúde. No meu último mandato, vereador Guto, eu dizia dessa tribuna que este instrumento aqui é o instrumento mais voraz que existe na mão de incompetentes. Porque uma caneta com carga, ela destrói a humanidade. Uma arma, ela pode falhar e o atirador pode ser meio ruim de mira. Eu digo isso porque até poucos dias eu era apenas um espectador das sessões da Câmara. E vi todos os vereadores desta casa falar sobre o Covid-19, inclusive com uma convocação do secretário que veio a esta casa, que eu me senti envergonhado, vereador Guto. E por isso que eu digo que esse instrumento, na mão de incompetentes, é muito voraz. Hoje, nós temos a testa da Secretaria da Saúde do município, uma bela de uma pessoa distinta, uma pessoa honrada, mas não conhece nada de saúde pública, vereador Pox. Não conhece nada de saúde pública. E pasmem os senhores vereadores, talvez o meu último ato enquanto secretário do município, no dia 17 de janeiro do ano passado, foi receber no gabinete do então prefeito André Pacheco a comissão de engenheiros do Parque Eólico de Viamão, que vieram oferecer para Viamão um recurso oriundo de um empréstimo que eles tiraram junto ao BNDES para ampliar o Parque Eólico da Pimenta. E este recurso tinha como contrapartida um percentual aplicado na área social na região. E eu propus, vereador Guto, propus ao prefeito que usasse esse recurso para construir uma unidade sanitária nova nas Águas Claras. Que aquilo lá é uma vergonha hoje. As pessoas amontoadas, mal acomodadas, à procura de recurso. Tem área, tem tudo. Era apenas dar o projeto para a empresa fazer a obra. E repito, pasmem os senhores, nós já estamos no fim da administração e até hoje não foi passado para a empresa o projeto para a construção daquela obra, que seria o posto de saúde das Águas Claras. Eu vejo que tem determinadas coisas na vida pública, vereador Fabrício, que tem que ter uma palavra mágica chamada gestão. E a saúde pública, fundamentalmente, carece de gestão no nosso município. O município vendeu uma série de imóveis aqui da prefeitura para fazer a ampliação do hospital de Viamão num convênio com o hospital de cardiologia, que era comprar aquela área atrás da CE e o Instituto de Cardiologia construiria o novo hospital. Até hoje não foi feito nada. Os imóveis foram vendidos e onde é que está o dinheiro, vereador Armando? Onde é que está o dinheiro? Então, são coisas que a gente fica a se questionar. Falar. Mas o que que o poder público municipal, o executivo municipal, faz para minimizar essa tormenta que assola a sociedade viamonense, gaúcha e brasileira, por que não mundial, que é o Covid-19? Não tenho conhecimento técnico, vereador Fabrício, como Vossa Excelência. Portanto, não posso dissertar muito sobre um assunto que não tenho conhecimento. Mas posso, sim, questionar pessoas que fazem a gestão desse problema hoje, que não têm o mínimo de conhecimento, o mínimo de capacidade para estar sentado numa cadeira para gerir a saúde pública do nosso município. Portanto, é uma questão de gestão. Entendo que o senhor prefeito municipal tem que tomar uma atitude urgente de botar alguém sentado naquela cadeira que saiba, que conheça, que tenha noção do problema que a sociedade viamonense está enfrentando. Se não bastasse tudo isso, é só ir aqui na frente da Caixa Econômica Federal de manhã e ver as longas filas que estão ali, as pessoas sem máscara, fumando,
Onde é que está a vigilância sanitária no nosso município para tentar coibir esse tipo de coisa? Vereador Evandro, talvez, quem sabe, Vossa Excelência, com o nosso auxílio, pudesse fazer essas ações. Mas eu ainda confio que o prefeito Nadim possa tomar essas atitudes, porque tem tomado atitudes. Mas tem que mudar as pessoas, tem que tirar as pessoas que não têm competência, que não conhecem a área, para sentar numa cadeira, para administrar saúde pública, vereador Fabrício. Tem que se ter capacidade. Tu está lidando com as pessoas, está lidando com vida. Não pode botar um pedreiro, nada contra a profissão, não pode botar ali um engenheiro civil, porque não conhece a área, não tem noção do que tem que fazer. E talvez nós estejamos até perdendo recurso hoje para o município de Viamão por falta de gestão na Secretaria da Saúde. Portanto, presidente, ao finalizar a minha fala, talvez seja até um desabafo, porque eu vim ouvindo e acompanhando esta casa como espectador e vendo isso, né? E vendo que as coisas estavam mal gestadas. Viamão não tem gestão em saúde pública no município há bastante tempo. Há bastante tempo. As coisas estão acontecendo. Citei agora o caso do posto de saúde das Águas Claras, que a região do vereador Guto Lopes, está lá um posto de saúde que é um cubículo. Tem dinheiro para fazer um novo posto, tem área para fazer um novo posto. É apenas a prefeitura apresentar um projeto para a empresa Enerplan, que é do Parque Eólico, que eles constroem o posto de saúde, eles fazem o posto de saúde. E até hoje sequer entregaram o projeto para a empresa. Portanto, isto é gestão, isto é ter eficiência naquilo que se faz. E acho que nosso município tem que, esta casa principalmente, tem que cobrar do prefeito, tem que cobrar de quem está sentado na cadeira de secretário da Saúde, uma gestão mais eficiente, mais combativa aos problemas da saúde pública. Obrigado, presidente. Por 5 minutos de liderança pela bancada do PT, vereador Adão. Boa tarde, senhores vereadores, colegas. Quero cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham através da rede social, Facebook da Câmara. Quero saudar os trabalhadores aqui da Câmara, funcionários que estão trabalhando. Primeiro, dizer da nossa tristeza desta semana de ver o nosso município mais uma vez nas páginas policiais da grande imprensa estadual, em função de todo esse descaso, essa celeuma de alguns políticos, funcionários públicos, que levaram o nosso município nesse mar de lama. Infelizmente. E quem sofre com isso, vereador Armando, é a população. O mais prejudicado disso é o nosso povo, que tanto sofre com falta de políticas públicas na área da saúde, que certamente é uma das áreas mais afetadas que levou essa corrupção que levou o nosso município, foi na área da saúde especialmente. E aqui eu quero falar, escutei atentamente o meu querido colega Guto Lopes, Fabrício Ollermann, vereador Canelinha, pela sua experiência também, da região rural. Escutei atentamente aqui o vereador Canelinha, pois nós temos uma ideia, Canelinha. Eu e o vereador Guto vemos construindo essa ideia com a população das Águas Claras, do Capão da Porteira, de Itapuã, e nós sabemos a necessidade que tem aquela comunidade, vereador Fabrício, de ter, por exemplo, uma UPA da região rural. Esse posto de saúde que o senhor nos traz aqui com muita propriedade, eu já estive lá, o vereador Guto já esteve lá, o Fabrício certamente também, é muito pequeno para aquela população. E tem recurso, tem investimento
e pode ser aplicado e deve ser aplicado na região rural. Nós temos condições, sim, de ter uma UPA. E alguns postos de saúde, por exemplo, a exemplo de Nova Santa Rita e outros tantos municípios da região metropolitana que têm, não digo todos os postos de saúde, mas um por região, por exemplo, pode estender o seu horário de atendimento, que hoje os nossos postos, na sua grande maioria, é às 17 horas, às 5 horas da tarde. Posto de saúde central nas regiões pode e deve ser ampliado o seu turno até às 22 horas, como é exemplo em outros municípios. Por que nós não podemos trazer isso para a nossa população? Tem recurso, tem investimento, a Secretaria da Saúde é uma das áreas que mais tem recursos que vem do governo do Estado, do governo federal e do nosso próprio Caixa. Então, são exemplos que podem ser aplicados aqui para a nossa realidade. Eu quero dizer e quero também agradecer o governo por ter atendido o nosso pedido, a nossa demanda. Desde o início da pandemia, nós levantamos essa bandeira das aulas, em função de todo esse caos, quantas pessoas já foram a óbito em função da pandemia, que não têm condições de ter aulas presenciais. Nós apresentamos o documento, cobramos, viemos aqui nessa tribuna por diversas vezes. Eu sei que teve outros colegas, vereador André, que bateu forte também nessa demanda, e que a nossa população estava muito ansiosa, porque o governo do Estado, o senhor Eduardo Leite, muito irresponsável, tomou essa postura. Um líder, um governante, tem que ter liderança e tem que ter posição, e não jogar para os prefeitos, para os municípios tomar essa decisão. Então, eu quero aqui agradecer e reconhecer, temos muitas críticas, divergências, mas também é momento, quando as coisas são acertadas, tem que ter um posicionamento de reconhecimento. E atendeu o nosso pedido, vereador André, meu, o seu e outros colegas vereadores, de não retornar às aulas presenciais somente no ano de 2021. Eu gostaria aqui, por fim, falar um pouco da economia, que eu não vejo o nosso governo municipal preocupado com esse assunto. São dezenas e centenas de pessoas desempregadas, o desemprego aumenta. A gente sabe que em função da pandemia, toda essa crise sanitária, a crise econômica, tem esse fator, mas o governo tem que estar preocupado em achar alternativas, em fomentar, em construir parcerias com os bancos para dar créditos para o nosso comércio, para as categorias, para as mais diversas áreas que se enfraqueceram em função disso. E aqui o vereador Fabrício Ollermann trouxe com muita propriedade o tema dos cobradores. A empresa Viamão, eu não tenho nada contra os trabalhadores que lá estão. São excelentes trabalhadores, profissionais, mas os gestores têm um posicionamento muito diferente desses trabalhadores. Eles querem sucatear esse serviço, só pensam no lucro do empresário. E a população certamente será muito prejudicada se tirar os nossos cobradores. Não tem condições, vereador Rodrigo Pox, do motorista dirigir um transporte daquele tamanho, cobrar a tarifa, e é um transporte de uma qualidade muito pequena, muito inferior para a nossa realidade suja. Então, nessa questão da economia, o vereador Fabrício trouxe aqui, eu já assinei o projeto como um coautor, como um parceiro, vou votar favorável pela manutenção dos nossos cobradores. Mas a gente já sabe, vereador Guto Lopes, que a empresa Viamão já retirou mais de 50 cobradores de algumas linhas. E nós não podemos aceitar isso calado, meus colegas. Temos que cobrar. Até o momento não tem nenhum projeto aprovado aqui para retirada de cobradores. A empresa Viamão não tem essa autonomia e nós, como representantes da população, temos que cobrar e não aceitar esse crime com os trabalhadores, porque lá tem mais de 450 cobradores. Imagina o desemprego. Nessa crise, a empresa Viamão tem uma das passagens mais caras da região metropolitana, tem recurso e não tem justificativa para mandar ninguém embora nesse momento. Então, contem com o nosso apoio, com o voto desse colega para defender esses trabalhadores. Obrigado. Muito bem. Por 5 minutos, pela bancada do PSDB, vereador Armando.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente. Eu venho, na tarde desta quinta-feira, na tribuna, senhor presidente, e aos senhores vereadores e à comunidade que nos assiste através das redes sociais, para reiterar uma solicitação que há anos a gente reivindica na região da Grande Santo Tomé. Quero dizer que eu já fui atrás de recursos federais, de emendas parlamentares, conseguimos recursos, foram depositados na conta da prefeitura, foi feita uma contrapartida para que o município fizesse essa obra que eu vou falar agora, e infelizmente, com a saída e afastamento de um prefeito, o falecimento de outro, a destituição de um, a colocação de outro, infelizmente, nada ainda foi feito. Eu estou falando na estrada Bérico Bernardes, da região da Grande Santo Tomé. São inúmeros moradores que me procuraram durante todo esse mês, com essas chuvas que tiveram, piorou ainda mais as condições de traficabilidade ali na estrada Bérico Bernardes. A estrada Bérico Bernardes que liga a parada 42 pela entrada da Martinica, ali na estrada da Branquinha, até a Lomba do Pinheiro, passando pela Santa Rita, pela Santo Tomé, pela Planalto, pela Araçá, pelo Parque Farroupilha, toda aquela região toda lá, ela liga esses bairros, ligando Viamão a Porto Alegre também. É uma importante via que traz a mobilidade entre aquela comunidade. E o tráfego dessa estrada está comprometido pelos inúmeros buracos que formam verdadeiras crateras. Esta via que já deveria ter sido uma obra de capeamento asfáltico e não foi feito ainda por incompetência das gestões municipais que aqui tiveram, porque recursos não faltaram. Eu mesmo, pessoalmente, fui atrás de recursos, ainda com o nosso deputado eleito por aquela região também, o deputado Bom Gás, que conseguiu mais de R$1 milhão para o município, fazendo uma contrapartida, trazendo recursos para que o município pudesse investir em pavimentação em outras áreas. Em troca, o município se comprometeu em fazer o capeamento asfáltico da estrada Bérico Bernardes. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. E, infelizmente, vai ficar para o próximo prefeito executar. E nós queremos estar aqui para defender essa obra. E mesmo não estando, estarei com a comunidade, porque os recursos já foram contemplados para o município de Viamão. É inadmissível que aquela comunidade continue sofrendo com inúmeros buracos, senhor presidente, que formam verdadeiras crateras, que traz prejuízos à comunidade, com o tráfego de veículo, com a quebra e a manutenção dos veículos, e além disso, ali ainda passam várias linhas de transportes, tanto municipal, transporte coletivo municipal, quanto intermunicipal. Fiz essa reivindicação ao senhor prefeito, que pelo menos uma operação imediata de tapa-buracos sejam realizados ainda nessa semana, ainda nos próximos dias, para que a comunidade não sofra ainda mais. Que aproveite, senhor prefeito, o tempo próximo que vai estar sem chuva para fazer esse serviço. É hora de investir os recursos do município, dos impostos da nossa população, nas vias públicas e no nosso município. E também no saneamento básico. E aí eu já pego a questão do saneamento básico, já pediu, senhor presidente, mais um tempo do PSTB, e eu pego o gancho do saneamento básico para falar que fui procurado ainda nessa semana e foi me entregue 3 reivindicações realizadas por líderes comunitários da região ali da parada 42 também, junto à região da Martinica e Santo Tomé, que é o Jardim Santa Úrsula. E aí eu fui junto ao Poder Público Municipal e verifiquei
que 3 requerimentos, protocolos, através do Serviço Fala Cidadão, que, diga-se de passagem, fui eu que criei, a comunidade, através dos seus líderes, moradores daquela região, o seu Eduardo Costa, a dona Jaqueline Carvalho e a senhora Denise Gonçalves, fizeram requerimentos, protocolos, reivindicações que é de seu direito, desde 2017. Foram 3 protocolos, o primeiro entrou em 2017, há 3 anos, o outro entrou em 2018, em 2019, e estamos reiterando agora, só que pasme os senhores, pasme a comunidade que nos assiste. Quando foi feito em 2017, o problema daquela comunidade Jardim Santa Úrsula, que fica lá na rua Santo Inácio, entre os números 25 e 65, que próximo à Rua Batista, ali junto ao Jardim Santa Úrsula, era um esgoto que tinha um problema de desentupimento e uma quebra de um cano. Como não foi realizado serviços e passou mais de 3 anos, mesmo reivindicado pelos moradores daquela comunidade, hoje está intrafegável, a rua está virando uma cratera, o esgoto já não existe mais, e as águas que vêm, o afluente da chuva e dos esgotos, que vem aonde deveria ter um esgoto, um afluente canalizado pela prefeitura, pelo município, hoje vai direto nas residências dos moradores, trazendo prejuízos diretamente à comunidade que mora naquela vila, ali no jardim. O que acontece? Acontece que a comunidade Jardim Santa Úrsula já não aguenta mais. Já estão a ponto de fechar rua. Já estão a ponto de vir aqui no gabinete do prefeito, de buscar na justiça os seus direitos. Eu não entendo por que não se cumpre cronograma aqui no município de Viamão. Por que fazem várias vistorias e não resolvem as situações da comunidade? Parece que querem encher linguiça. Parece que quando vão fazer uma vistoria para executar uma obra, nada mais é que uma encheção de linguiça. Porque vão lá, fazem toda aquela história de fazer uma vistoria, que vão colocar num tal cronograma, que nunca chega. E o problema fica mais intenso. E só que quem sofre nisso aí é a população, é a comunidade moradora do bairro. São aqueles que pagam o imposto, pagam o nosso salário, o salário do prefeito, o salário dos servidores públicos. Eles que sofrem. E não é o servidor público culpado, muitas vezes. A ampla maioria das vezes, é do gestor municipal. É do secretário, é do prefeito, é do chefe do serviço, que não ordena uma prioridade na execução dos serviços. Quero dizer que ainda hoje, depois de fazer uma devasta nas solicitações feita por essa comunidade, através do seu Eduardo, da dona Jaqueline e da Denise, nós pegamos todas essas reivindicações desses líderes comunitários, já verificamos as imagens que foram passadas para nós do local, dos prejuízos que estão dando para aqueles moradores ali do Jardim Santa Úrsula, e quero dizer que amanhã já agendei uma reunião com o gestor municipal, através do prefeito e seu secretário, para eles prestarem contas o que foram feitos com os pedidos desses moradores. E já quero dizer, conforme a resposta do gestor, da Secretaria de Obras e do prefeito municipal, nós vamos entrar judicialmente, solicitando que o Ministério Público, solicitando que o Poder Judiciário faça o seu papel também. Porque nós estamos aqui no papel de fiscalizador, mas a execução das obras nós dependemos do prefeito. E se ele não faz, nós temos a justiça para buscar o direito do cidadão viamonense. É inadmissível nós trazer prejuízo à nossa população
com o esgoto entrando junto às casas, às residências dos moradores, aos pátios, derrubando muros, estragando estradas, estragando ruas, trazendo problemas com saúde pública, porque é esgoto correndo a céu aberto, porque é a água da chuva correndo aonde as pessoas deveriam estar passando, aonde os veículos teriam que estar transitando, trafegando. Então, isso é inadmissível. Nós estamos ao lado desses moradores. Quero dizer, a comunidade do Jardim Santa Úrsula, que tem nesse vereador e nesse Poder Legislativo um aliado para as suas reivindicações. Tão logo recebemos essas solicitações dos moradores e verificamos que não foram feitas Pra e não concluir, foram vereador. colocadas no cronograma, senhor presidente, nós ficamos indignados, revoltados, porque a comunidade transferiu a revolta que eles levaram para nós. E nós vamos levar para o prefeito de maneira respeitosa, mas de maneira enérgica. E se o prefeito, o atual prefeito, que eu tenho certeza que não sabe dessa demanda, se ele também fazer iguais aos outros que estiveram ali, iguais aos outros gestores, ele vai ter que se ver com a justiça e com esse Poder Legislativo. E que a comunidade, senhor presidente, jamais pode ser abandonada, em hipótese alguma, quando sofre com buracos nas estradas, com esgoto correndo a céu aberto nas suas residências e ainda mais com a falta de iluminação que tem em alguns pontos na cidade. Então, essa luta, senhor presidente, tem que ser parâmetro desse Poder Legislativo. E o prefeito deve ouvir a comunidade, seja ele nomeado por esse Poder Legislativo, seja ele eleito pela urna, seja ele colocado lá através da condição de vice-prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Armando. Vereador Joãozinho, por 5 minutos, para o espaço de liderança do MDB. Senhor presidente, demais colegas, eu vou ler um requerimento aqui, meu presidente. Eu vou pedir a colaboração dos colegas, dos vereadores aqui. Solicito a votação com urgência do projeto de lei 87 de 2020, que é isenta das taxas de circulação e vistoria mecânica dos veículos de transporte individual de passageiros, enquanto pendurar o estado de calamidade pública causado pela Covid-19. Já na próxima sessão, visto que os taxistas têm até o final do presente mês para fazer as vistorias. Além disso, o solicita jurídico desta casa, a CRJ, emitam seus pareceres até a data dessa sessão, tá? Eu peço a colaboração dos colegas, porque é até o final do mês que os colegas têm que fazer a vistoria e os táxis está difícil devido a essa pandemia e a mais entrou o Uber, então você sabe, tá? O novo colega queria uma parte? Sim, vereador, muito obrigado. Apenas para fazer o registro, há poucos dias, portanto não expirado o prazo de análise da sanção ao veto do projeto, foi aprovado o projeto de minha autoria nessa casa, que prevê que os alvarás, as vistorias, enfim, possam ser prorrogados de forma automática desde que tenham sido influenciados pela pandemia, o que no caso acredito que complementem. Então está no gabinete do prefeito o projeto para sanção que talvez possa vir de encontro e não digo derrubar, né, mas que talvez seja mais rápido, mais ágil para dar resposta a essa categoria. Tá bem, colega. O que for mais rápido para mim, que o importante é nós salvar as vidas dos colegas. Aqui agora eu quero mostrar para os nobres pares, botei uma foto ali, ó. Essa foto é na rua, no Beco dos Soares, no final do Beco dos Soares. Vou mostrar para os colegas aqui, ó. Isso ali, o cidadão hoje, eu fui lá, me disse que está desde janeiro, ó. Está desde janeiro isso aí. Esse vazamento que corre na frente da casa, olha só lá como é que está lá, gente. É no Beco dos Soares, então, tá? É a rua José Soares da Silva. É muito triste o que está acontecendo nisso ali, é lamentável, mas eu já encaminhei ao prefeito Nadim, falei com ele, e eu tenho certeza que o prefeito Nadim vai solucionar. Eu tenho conversado com ele e ele manda na hora, pessoal. Ver. Foto seguinte. Agora, pessoal, essa foto aí,
Será que os nobres pares estão pedindo voto na cidade de Viamão? Isso aí é no Passo Dornelles. Deixa eu ver o nome dessa rua aí. A Teodoro Luiz de Castro. Senhores vereadores que estão pedindo voto, tem que saber disso aqui, os colegas que estão aqui, ó. Todo o viamonense que passa pela Augusta tem que passar ali. Passa o TM2, o Protásio, Sicília, Santa Isabel. Eu não consigo entender essa obra que foi feita. Eu hoje fui lá ver, tem uma ponte lá atrás, que eu não sei em que leva aquela ponte. Passa todo mundo. Isso aqui, ó, meus colegas vereadores vão pedir voto lá para vocês verem como é que está, meus colegas. É lamentável o que está acontecendo. O que destrói os carros, isso ali, olha, eu precisei ir lá hoje, é inacreditável, Canela. É inacreditável o que está acontecendo nesse local aí. Foi feito um baita de um trabalho, mas não, cada vez que chove acontece isso aí. Então não adianta. E já falei com o prefeito Nadim também, eu tenho certeza que o prefeito Nadim vai resolver essa situação. Eu fui lá conversar com ele pessoalmente, ele me disse, ó, vai lá e fotografa, filma e traz aqui. Filmei, fotografei essas duas demandas muito sérias, que tá, o cidadão me disse que está desde o de 20 de janeiro aquela água correndo lá, no Beco dos Soares, lá. Passando na frente da casa das pessoas. Vocês viram ali a foto ali. Era isso aí por enquanto, mas agora, o cidadão aqui falou do Eduardo Leite, eu estava vendo, eu preciso mudar agora. Vamos para o Estado. A outra foto, tem outra foto ali, cidadão, ali, ó, essa foto ali, ó, eu preciso falar. Vocês sabem onde é que é essa foto aí? Os vereadores, os colegas, sabem onde é que é essa foto aí? Essa foto é no Viaduto Novo. Essa foto foi feita no Viaduto Novo. O cidadão me ligou, eu fui lá no Beco dos Cunhos, no final, na serraria dele, eu levei ele ali. O senhor sai do Fiuza e vem caminhando de a pé por ali. Senhores, olha o que está acontecendo. Tu vem caminhando por ali, tu cai naquele buraco, aquele é um peral de mais de 20 metros. O cidadão caiu, está no hospital, está praticamente entre a vida e a morte. Não digo morto, porque Deus está no comando. Tu vai caminhando, não tem final, é um paredão, é um peral, gente. Eu não estou entendendo, não dá para acreditar o que está acontecendo. E a polícia diz que já 3 pessoas caíram, será que nós não vamos tomar providência nisso ali? Olha, gente, vocês estão vendo a seriedade disso ali? A pessoa vai caminhando e cai num peral, olha lá, gente, olha lá que é aquilo. No viaduto, já solicitei imediatamente que seja colocado ali um guarda-reio e uma placa proibida de passagem de pedestre. Olha o que a pessoa cai. O cidadão está no hospital de Viamão entre a vida e a morte. Permite uma parte, vereador? O cérebro dele se moveu, olha onde é que ele caiu, no nosso viaduto, gente. Sim, senhor, querido. Prometo. Muito obrigado, vereador Joãozinho. E não é em tom de ironia que eu quero lhe apartear. O secretário de Obras do Estado, chamado Jovir Costela, que tem como chefe de gabinete um viamonense também, o senhor Glademir Moura, foram as pessoas que modificaram esse projeto. Esse projeto não é o projeto original daquela... Eu moro ali, eu moro nas imediações ali. Esse projeto foi modificado porque tinha um cunho político e eles tinham que inaugurar naquele período. O secretário de Obras chama-se Jovir Costela e o chefe de gabinete dele chama-se Glademir Moura. Essas pessoas é que são responsáveis por essa obra aí. Tá bem, meu cara. Eles são responsáveis pela obra, por trazer a obra para Viamão, mas a responsabilidade é a engenharia. Como é que tu vai deixar Não dá para entender, não dá para acreditar que tu vai deixar 3... A polícia já disse que 3 pessoas caíram. Vinha vindo 2 irmãos e um caiu, o cara ficou procurando o irmão. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão? Aí não achou, foi na polícia. Aí a polícia foi lá, estava o cara caído. Para mim ele caiu naquela parte lá, mas disse que ele caiu aqui, sei lá, porque ele apareceu aqui. Então... Eu já estou encaminhando urgentemente ao prefeito municipal, ao Estado e à nossa EGR para que tome providência urgentemente, se pudesse ainda hoje, com a minha fala aqui, ainda hoje, para que não venha cair mais um Viamões e ninguém que venha cair nesse buraco aí. Tá bem? Era essa a consideração, nós não podemos mais perder vida de forma nenhuma. Um abraço. Muito bem, vereador Joãozinho. Só para colaborar com a Vossa Excelência também, eu tenho 2 requerimentos dessa mediação ali que já ocorreu ali mais de uma vez esse problema de pessoas caírem ali, inclusive ciclista naquela localidade. Por 5 minutos de liderança pelos progressistas André Gutierrez.
Senhor presidente, senhores vereadores, que me traz à tribuna, nós estávamos aqui conversando no plenário, outros vereadores e eu, de diferentes bancadas, e o sentimento é o mesmo, presidente. O nosso município está completamente abandonado. E eu não falo isso porque nós estamos à vésperas de uma eleição. E aproveitar que nós estamos aqui, e já aproveitando que nós estamos falando diretamente com a população viamonense que nos acompanha ao vivo. Se tu for ali pela Avenida Liberdade, na Santa Isabel, o lixo está atirado em plena avenida, nas ruas, não existe limpeza urbana. Aqui no centro da cidade, lá na Praça do Motim, apenas para citar 3 pontos comerciais do nosso município. O lixo, não existe limpeza urbana na cidade. Aí tu vai nas praças públicas. Bom, tu não precisa nem entrar nos bairros. Nas praças mais importantes, no centro da cidade, por exemplo, a nossa praça aqui, que tem a nossa igreja histórica, que se eu não me engano tem 251 anos, a segunda igreja mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, agora está recebendo um tratamento da atual administração, mas passou mais de 3 anos abandonada, deteriorando o material que foi colocado ali há anos atrás, que foi reconstruída lá no governo Alex, ex-vereador, ex-prefeito que nos visita neste plenário. A praça que tem lá as trincheiras na Lomba Tarumã, completamente atirada, poderia lá estar iluminada, bem arrumada para receber turistas, inclusive. Então eu estou falando de praças públicas, de limpeza urbana. Aí tu vai nas avenidas, senhor presidente, nas avenidas da nossa cidade, que estão completamente esburacadas. E aí tu entra nas comunidades, vereador Joãozinho, nos bairros, nós não temos sequer uma patrola com saibro. E olha que eu sou contra patrulhamento e ensaibramento, porque nós estamos no século XXI, e é uma vergonha, em pleno século XXI, ainda se falar em patrulhamento e ensaibramento. Nós deveríamos já termos toda a área urbana pavimentada no município de Viamão. Mas, infelizmente, a nossa cidade está à deriva, sem administração, vereador Canela. E é por isso que nós, do Partido Progressista, o senhor vereador do PSTB e outros, estamos querendo um novo tempo para Viamão. Uma nova administração que tenha responsabilidade e recoloque o município no trilho do desenvolvimento econômico e social. Porque foi sim, também, no governo do professor Valdir Bonato, que Viamão recuperou as suas finanças e entregou, dia 31 de dezembro de 2016, o município zerado do ponto de vista de dívidas. Não tinha dívidas quando o prefeito André Pacheco assumiu. E o governo do André Pacheco está entregando a prefeitura com mais de 160 milhões de reais de dívidas para o próximo prefeito. Isso é uma vergonha, senhor presidente. E é com muita tristeza que eu falo nesta tribuna, e eu tenho certeza que o meu sentimento é o sentimento, com perdão da redundância, dos nobres colegas e de todos aqueles que ajudam a construir a nossa cidade. Pois não, vereador Canela? Existe um ditado popular que diz que quando o barco está afundando, as pessoas pulam fora. O governo André Pacheco, em que pese ser Pacheco não é nada meu, foi um desastre para Viamão. Foi talvez uma catástrofe, uma pandemia igual ou pior que o Covid-19 na nossa cidade. Hoje, eu vejo pessoas que ontem estavam defendendo o ex-prefeito André Pacheco e hoje já estão querendo caçá-lo. Estão querendo tirá-lo do páreo político. Né? Isto é uma coisa assim nefasta para a vida pública, ter pessoas com este comportamento, que hoje presta, amanhã não presta mais.
Eu fui secretário do prefeito André Pacheco por 2 anos. Eu sou incapaz de usar um microfone para criticá-lo, né? Sei que tem muita coisa errada, mas por uma questão de lealdade, de decência, eu não posso fazer isso. Agora vejo vereadores que ontem estavam abraçados, usando as benesses do governo, e hoje já estão querendo caçar o prefeito André Pacheco. Muito bem, vereador Canella. Eu agradeço, presidente, mais uma vez o espaço do nosso partido e uma saudação especial a todos os viamorenses. Muito bem. Nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária na terça-feira, no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos os vereadores.